dia, amadas irmãs, amados irmãos. Como é bom nós cantarmos louvores e como a música é importante, irmãos. Que bênção que Deus deu para a humanidade. A música, a linguagem da alma. Olha que interessante, nós vamos estudar hoje, capítulo 2. Dá para enxergar? Princípios para o louvor aceitável e genuíno. Música. Que bênção que Deus deu para a igreja. Bem, estamos então na 16ª parte, Neemias 12. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Capítulo 12 de Neemias. Vamos ler todo o capítulo. Sobre esse prisma aí, sobre esse tema. Princípios para um louvor aceitável e genuíno. Então, vamos fazer a leitura do texto. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém. Capítulo 12 de Neemias. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua. São eles: Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Amaluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Versículo 8. Também os levitas Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, estes e seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mister, ou no seu serviço. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim, foram sacerdotes cabeças de famílias: de Seraías, Meraías; de Jeremias, Ananias; de Esdras, Mesulão; de Amarias, Joanã; de Maluqui, Jonatas; de Sebanias, José; de Arim, Adna; de Meraiote, Elcai; de Ido, Zacarias; de Gineton, Mesulão; de Abias, Zicri; de Miniamim e de Moadias, Piltai; de Bilga, Samua; de Semaías, Jonatas; de Joiaribe, Matenai; de Gedaías, Uzi; de Selai, Calai; de Amoque, Eber; de Ilquias, Asabias; de Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como cabeças de família Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até ao reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Metanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos às portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo.
Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá: Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente às escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas, ao lado oriental. O segundo coro ia em frente e ia após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo. E desde a ponta da porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Hananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes de cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Oremos. Ó Deus, diante de um texto bastante complexo e longo, Pai, precisamos de muita graça e sabedoria para extrair aquilo que realmente o Senhor tem de lição para nós. Queremos aprender contigo, Mestre Espírito Santo, por isso flua no nosso meio. Dá-me graça de poder explicar aquilo que for possível dentro da mente que o Senhor tem nos dado, e também dá compreensão aos meus irmãos para reterem aquilo que é bom e edifica. E tudo isso eu peço para a glória do Teu nome. Ó Deus, não permita que nenhuma palavra venha a ferir a Tua igreja, mas somente aquela que for boa para a edificação. E que assim, Pai, a meditação do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis diante de Ti, rocha minha e redentor meu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Princípios para um louvor aceitável e genuíno. O que nós já vimos na última exposição? Fazendo uma breve recapitulação, nós vimos sobre liderança na igreja. Já vimos no capítulo 11, nós falamos sobre o tema homens valentes, ministério forte, igreja saudável. O que nós vimos? Falamos sobre a multiplicidade ou pluralidade de serviços. Os líderes respeitam o serviço uns dos outros e há uma pluralidade, como nós temos aprendido aqui nas EBDs, presbíteros e diáconos em diversas funções. E dentro do presbitério também alguns têm mais aptidão para ensino e outros mais para pastoreamento, embora todos ensinem. E assim também no diaconato existem diferenças de ações de alguns entre eles, dividem o serviço. E assim também nós aprendemos desde lá do Velho Testamento que funcionava assim entre os levitas, funcionava assim entre os sacerdotes e os chamados para o serviço.
Mas nós vimos a necessidade de homens com voz de comando. Nós vimos a necessidade de homens valentes de espírito, olhando para o chamado de Josué. Acoplamos o chamado de Josué. Lembram-se? Josué capítulo 1, quando Deus recolhe Moisés e diz para Josué: vai você, ser forte e corajoso, porque eu farei você levar esse povo até a terra prometida. Eu farei você, líder, homem de Deus, levar esse povo para lá. Depois nós vimos também, aprendemos que a igreja necessita de líderes com corações voluntários e altruístas. Lembram-se do versículo 2 desse capítulo 11, o versículo principal do contexto, né? Ele diz que o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. E aqui ele está se referindo aos líderes que assumiram as funções de liderança. E o povo amava esses homens. O povo agradecia a Deus por esses homens. O povo bendisse esses homens. Não maldisse, não falou mal dos líderes, Ele bendisse esses homens. O povo fazia isso, porque a igreja, a membresia que realmente está engajada e é sábia, ela agradece por líderes que Deus tem levantado. Ela agradece. E fechamos mostrando a importância das mulheres para o suporte de seus líderes na igreja, olhando para a vida da mulher de Provérbios 31. Nós falamos que a mulher de Provérbios 31 é aquela que ajuda e não atrapalha o ministério do seu marido. Ela não é uma pedra de tropeço na vida do seu marido. Seja oficial ou não, a mulher edifica a sua casa, ela participa, ela tem que ser humilde o suficiente para entender: se Deus me deu esse homem como líder, como cabeça, eu me submeto a ele. A importância da mulher na edificação da igreja, ainda que não oficialmente, mas ela está lá, ela edifica, ela participa, ou no mínimo, ela não atrapalha, no mínimo. Ela sabe se calar para não trazer divisão para a igreja, no mínimo. Bem, hoje nós vamos meditar sobre a importância da música na igreja. Antes disso, eu queria trazer para você o que o reverendo Hernandes Dias Lopes, compilando aqui sobre esse assunto, meditando no capítulo 12 de Neemias, o doutor Hernandes, ele traz para a gente aqui uma compilação de pensamentos de vários teólogos a respeito da música na igreja. Então ele diz assim: a música é a arte do céu, é a rainha das artes. Eu amo isso, eu amo essa questão aqui. É a linguagem da alma. A música é universal, transcendental e atemporal ou eterna. A música é uma das forças mais poderosas do mundo. Como eu amo esses homens que sabem tocar bem e nos ensinam música. A música, o ritmo da música altera os batimentos cardíacos, a respiração e mexe os músculos, não é? Às vezes você está quietinho, mas sem querer você começa a balançar com o ritmo da música. Ela mexe de dentro para fora. Ela mexe com o nosso ritmo, o ritmo dela mexe com o nosso batimento cardíaco até. A sua melodia interfere nas emoções e rapidamente. A música transmite alguns momentos de tristeza, ela fala a verdade sobre a alma. Nem sempre é só alegria, pular e dançar e cantar com alegria. Às vezes ela expressa temor, às vezes ela expressa paixão, às vezes ela expressa dor da alma. Mas ela sempre eleva Deus, sempre eleva Deus. Então, a sua harmonia afeta o intelecto e concentração do ouvinte. Eu não tenho esse hábito, mas muitos têm o hábito de colocar uma música de fundo, talvez uma música bem tranquila, para poder estudar, e aquilo dá concentração para a pessoa. Interessante, a música faz isso, ela é poderosa até para fazer isso. Interessante essas coisas.
ela afeta o intelecto e a concentração do ouvinte. A música é um veículo de mão dupla. Por ela louvamos a Deus e também proclamamos a mensagem de Deus aos homens. Você evangeliza cantando, você adora cantando, você se expressa a sua fé através da música também. Por isso a música sempre esteve presente no meio do povo de Deus, sempre. Antes então de vermos alguns princípios, o nosso objetivo é estudar esses princípios contidos no capítulo 12 de Neemias sobre o louvor genuíno. Mas antes um pouquinho, eu quero contextualizar você aqui do versículo 1. Versículo 1 até o versículo 26, essa primeira parte aqui, nós vamos aprender o registro que o autor coloca para nós sobre as turmas de líderes de música, do ministério de música, pós-exílio. Pós-exílio, eles estavam exilados, lembram-se? Ficaram quantos anos exilados? Quantos anos de exílio? Vamos acordar, gente. Quantos anos o povo de Israel, o povo judeu, ficou preso, tanto na Síria quanto na Babilônia? Quantos anos? 70 anos. Deus foi fiel. Acabou os 70 anos, Deus tocou no coração dos reis ímpios e falou: vocês podem voltar para casa. Qual foi a primeira remessa? Foi quem que levou a primeira remessa de judeus para Jerusalém? Quem foi o líder? Começa com Z. Zé. Zorobabel. Estava com quem? Com um sacerdote chamado Jesua ou Josué. Aqui aparece como Jesua nesse texto aqui. Então, Zorobabel e Jesua levou a primeira leva de judeus de volta para Jerusalém. Começou ali a reestruturação. Então, aqui o escritor relata que nos tempos de Zorobabel e de Jesua, versículo 1, né? Tem uma lista aqui de pessoas que eram focados no serviço levítico. E especialmente na música. Então tem aqui um relato de vários nomes. Do versículo 1 ao versículo 9, ele registra que Zorobabel foi o primeiro governador de Jerusalém, que voltou para a cidade com o sacerdote Jesua, ou Josué, é mesmo homem, e a primeira turma de líderes do louvor público. Aqui você vê de 1 a 9, a primeira turma. Versículos 10 e 11, o autor narra os descendentes do sacerdote Jesua, porque eram os sacerdotes que estavam naquela época incumbidos da direção da música. Eram sacerdotes que davam o tom, que eram os diretores de música, os maestros, né? Os regentes daquela época. Então, ele registra, ele chama, e no versículo 10 ele diz assim: Jesua ou Josué, que era o sacerdote na época, gerou Joiaquim. Joiaquim foi o sacerdote, o líder de música da segunda geração. E depois, Joiaquim gerou a Eliasibe. Eliasibe era neto de Josué, né? Do sacerdote Josué, da terceira geração. E aí por diante, depois ele vai relatar mais pessoas. Então, versículos 10 e 11, ele narra aqui a primeira geração, a segunda geração, né? Todos eles descendentes do sacerdote Jesua e etc. Versículos 12 a 21, nós vemos a equipe de louvor sob o comando de Joiaquim, filho do sacerdote Josué, da segunda geração. Josué talvez já tinha se aposentado ou morrido, o filho dele assumiu a liderança, o sacerdócio, e era o chefe dos músicos, por assim dizer, né? A segunda geração era com o filho do sacerdote Josué, que é o Joiaquim. Versículos 22 a 25, nós vemos a equipe de louvor sob o comando do neto de Josué, que era Eliasibe. Eu falei alguma coisa errada? É muito nome aqui, talvez eu vou me confundir um pouquinho, né? Mas é isso, terceira geração, neto. O neto assumiu, né? O neto agora é o Eliasibe, da terceira geração. E aí dá continuidade. No versículo 26 ele fecha esse primeiro relato, esse primeiro registro. E no versículo 26 ele diz assim: estes, ou seja, este grupo de irmãos da liderança da música, do sacerdócio, né, e levitas, que estavam a serviço do louvor naquela época, estes, versículo 26, né, vieram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Então ele diz assim:
Essa turma que está relacionada aqui, esse monte de nomes aqui, são as pessoas, os líderes de música, o grupo de louvor, os chefes de música, a banda, chefiada por alguns líderes, na época de Neemias e Esdras. É isso que ele quer dizer. Fechou aqui o versículo 26, ok? Agora vamos lá então. Versículo 27 em diante. O que nós aprendemos aqui? 6 princípios para um louvor aceitável e genuíno. Vamos ao primeiro. Primeiro princípio para um louvor aceitável e genuíno: o verdadeiro louvor é fruto de união entre os irmãos. O verdadeiro louvor é fruto de união, unidade na igreja, entre os irmãos. Veja o versículo 27 até o 29, e depois pula para o 43. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os lugares para fazê-los vir, qual era a finalidade? A fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se, presta atenção, ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina aos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas. Netofatistas aqui, naquela época, eles tinham uma missão vinculada com os levitas cantores. Eles eram os compositores de hinos. Os netofatistas tinham essa característica, esse dom, esse talento de escrever músicas, compor músicas. Ok? Se você pode consultar a Bíblia, você vai entender isso. Então, como também, versículo 29, de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias aos arredores de Jerusalém. Eles estavam longe. Aí os líderes falaram assim: venham todos para cá, vamos nos unir, vamos nos ajuntar. Versículo 43. Agora, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Queridos, aqui eles cantaram como um só homem, mas não só porque eles cantavam afinados e segundo o regente que estava conduzindo o louvor, que eles cantaram bonito, afinadinhos, e não atravessaram um ao outro, não erraram no tom. Não era só isso. Aqui significa unidade de coração, nasce dentro. Deus não recebe um louvor, por mais que seja um cântico bonito, bem tangido, né? Um instrumento bem tangido, uma voz afinada, mas se não vier de um coração limpo, de um coração que está unido à sua igreja, Deus abomina aquela música. Ele não recebe louvor de corações que estão sujos, com raiz de amargura e em desunidade com a igreja. Ele não recebe esse louvor. Então, o verdadeiro louvor é fruto de união entre os irmãos. Coração invejoso e faccioso não serve para adorar. Somente amando os irmãos provamos o nosso amor por Deus. Senão, o nosso louvor chama-se hipocrisia. Você é um hipócrita. Se você canta bonito, pula, dança, toca, mas você está com a raiz de amargura, você não dá perdão, não sabe pedir perdão, não se relaciona com os irmãos, não tem o coração limpo, principalmente causa desunidade entre os irmãos. Não louve, nem venha para a adoração, porque você vai ser um Jonas no bar. Não faça isso. Trate o seu coração primeiro. Para Deus, mais importa o coração do que o serviço. O serviço é bom quando o coração é bom. O serviço é aceitável quando parte de um coração limpo. Primeiro ponto é esse. Se você pegar 1 João capítulo 4, versículo 20, o que João fala lá em 1 João 4, 20? 1 João 4, 20.
Se o louvor é demonstração de amor a Deus, então ele tem um princípio aqui. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como é que você pode dizer que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão? Você tem problema com o teu irmão? Não adore então. Não seja hipócrita. Primeiro ponto é esse, ok? O verdadeiro louvor é fruto de união entre os irmãos, não havia barreiras entre eles. Segundo princípio, o verdadeiro louvor expressa alegria. Mais uma vez, versículo 27, na dedicação dos muros ali, quando os levitas foram chamados, e qual era a finalidade deles? A parte B do versículo 27, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. A música é a expressão da alegria. A alegria aqui não é porque estava tudo bonitinho na vida deles, todo mundo com saúde, muito dinheiro no bolso, está parecendo final de ano, né? Saúde para dar e vender. Não era isso não. Estude o livro de Ageu. Ageu era contemporâneo aqui. Deus disse assim: estão vendo esse templo aí que Zorobabel reedificou com Jesua? Olhem para esse templo. Deus disse assim: o que é esse templo em relação ao templo que os mais velhos conheceram lá na época de Salomão? Se fosse pelas circunstâncias, Deus está falando assim: isso aqui não é nenhum templo. Sabe o que é isso aqui? É uma capelinha em relação ao templo de Salomão. As circunstâncias não eram boas. O povo acabou de voltar do exílio. O povo é pobre, o povo não tem comida, o povo não tem casas ainda. Não está totalmente em ordem a situação financeira deles. Muitos estavam passando fome, ainda eram alguns escravos ainda, e eles estavam com dificuldades. Então a alegria é acima das circunstâncias. A alegria está acima das circunstâncias. Perceberam o versículo 43? O que é que diz lá o versículo 43? De novo, né? No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois quem alegrou o coração deles? O dinheiro no bolso? A saúde? Família bem estruturada? Sem problemas com esposa, marido, filhos? Uma igreja toda redondinha, com tudo certinho, organizado, cheiroso, cheio de ar-condicionado? Muito dinheiro no banco da igreja? Não! Mal cabia aquele povo dentro do templo, tão pequeno que era. Tanto que Esdras também registra isso. Esdras, se você pega lá no começo do livro de Esdras, aqui, um pouquinho antes do livro de Neemias, você pega Esdras e fala ali, quando eles foram dedicar ao templo naquela época de Esdras, os mais velhos olhavam para aquele templo e choravam. Sabe por que eles choravam? Porque eles falaram assim: isso aqui não tem nada a ver com o templo de Salomão. O templo de Salomão era suntuoso, Deus é grande, o templo era grande, e agora fizeram uma casinha pequenininha para Deus. E os mais velhos choravam. Mas os mais novos, que nunca viram um templo na vida, olhavam para aquilo lá e disseram assim: que coisa maravilhosa, vamos cantar! E os mais novos cantavam. E aí a Bíblia diz assim: de modo que não sabia se distinguir o som do choro do som da alegria dos jovens. E aí diz que o som ia longe e atingia várias cidades. Alguns choravam. Isso aqui é igreja. Eu vi igreja muito melhor que isso, muito mais organizada, tinha muito mais dinheiro, um templo de ouro, agora não tem mais, e chora. E alguns cantavam com júbilo, porque nunca tinham visto um templo antes. Quando chegaram dentro daquele templo, eles caíram no chão de alegria e cantaram com extrema alegria. Então, o segundo princípio aqui, as circunstâncias não ditam as regras para a nossa devoção ou adoração a Deus. Não é por causa das circunstâncias que nós adoramos. A alegria vem de Deus, do tipo de relacionamento que eu tenho com Deus.
Vou ficar cabisbaixo de vez em quando as coisas estão difíceis demais? Claro, é normal, nós somos humanos, nós não temos sangue de barata. O que quer dizer ter sangue de barata? Ou seja, não sente nada, né? Eu não sou um cubo de gelo. Nós temos emoções, Deus me deu emoções, raiva, ira. Gosta disso? Deus deu isso para nós, sabia? É para ser controlado pelo Espírito, né? Mas Ele nos deu sentimentos, medo, indignação, alegria, amor, paixão. Ele nos deu um monte de emoções, porque Ele tem isso. Ele comunicou esses atributos para nós. Ele comunicou isso para nós, sentimentos. Então, as circunstâncias não ditam as regras para a nossa devoção a Deus. O nosso templo, aliás, o novo templo ali, que eles olhavam para o templo. Vocês perceberam que eles estavam aqui, em cima desse muro aqui? Dá para ver aí, Aliás, eu vou explicar. Eles começaram aqui, um grupo veio por aqui e outro grupo foi por lá, e eles se encontraram lá atrás, lá na casa de Deus. Um coro deu de cara com outro coro, e quando eles se encontraram houve uma festa, né? Um coro foi para um lado, andava em cima do muro. O muro era tão largo que eles andavam em cima dos muros para adoração. Então, eu quero, voltando aqui ao ponto, segundo princípio. Então, não era por causa das circunstâncias, não é por causa do que está acontecendo ou não dentro da vida da gente, do nosso coração, mas é por causa que Deus nos alegra. Deus nos alegra. O tipo de intimidade que eu tenho com Deus vai mover a minha devoção a Ele, a minha adoração a Ele. É lógico, eu não sou obrigado a estar sorridente o tempo todo. As dificuldades da vida roubam a minha alegria, vez por outra, é verdade. Mas eu preciso entender que acima dos montes está o Senhor. Os montes das dificuldades da vida estão ao meu redor, mas acima dos montes está o meu Deus, e é dele que me vem a minha força, a minha alegria, não é? Então, esse é o segundo princípio. O verdadeiro louvor expressa a alegria que está focada em Deus. Terceiro princípio: o verdadeiro louvor tem pureza e santidade. Terceiro princípio, versículo 30, percebam, ele diz assim: purificaram-se os sacerdotes, os levitas, e também purificaram o povo, e as portas e o muro. Purificação aqui significa entendimento de que você está diante de um Deus santo, santo e santo. Nós não podemos estar lá de qualquer jeito na presença de um Deus que é plenamente santo, puro e perfeito. Nós nunca estaríamos lá se nós tivéssemos que entregar, ou através da nossa própria justiça, nunca estaríamos na presença de Deus. Mas o Senhor mesmo veio até nós, enviou o Filho e nos justificou. Ele nos cobriu com a justiça de Cristo, para que agora eu possa entrar aonde? Vocês se lembram qual era a parte mais importante do tabernáculo ou do templo? Qual era a parte mais importante? O que tinha dentro do Santo dos Santos? O que era a Arca da Aliança? A presença de Deus. Jesus diz que a palavra de Deus diz que Ele rasgou o véu de alto a baixo, e por causa do seu sangue eu posso me achegar a Deus agora em adoração. Eu não tenho justiça própria, mas eu estou fiado na justiça de Cristo. Eu posso entrar lá dentro. Eu posso adorá-lo face a face. Então, eu preciso estar ciente de que eu preciso estar justificado. Eu preciso ser salvo. Eu preciso entender que eu tenho uma fé que me salvou. E essa fé que me salvou vai gerar frutos piedosos. Eu não posso provar a minha fé genuína sem obras. E quais são as obras? Obras de santidade. Não é somente, é verdade que você fala, quais são as obras piedosas? Eu vou servir meu irmão mais pobre, eu vou dar alimento para o necessitado, eu vou cuidar do enfermo, faz parte. Mas é muito mais do que isso, queridos.
É ter uma transformação de coração a ponto que você entende aquilo que ofende a Deus. A maneira de você falar, a maneira de você se vestir, a maneira de você se comportar diante do público, prova se você é salvo ou não. Prova se você é um verdadeiro adorador ou não. A nossa reação àquilo que Deus nos instrui através da palavra de Deus, o próprio Senhor disse lá no capítulo 17 de João, que a palavra de Deus santifica. A palavra de Deus santifica a igreja, é a palavra que purifica, lava, como diz em Efésios 5. É pela palavra que Deus lava a sua noiva, Jesus lava a sua noiva. E a palavra, o que a palavra tem? Leis, regras. Eu preciso aprender que existem limites para a minha vida agora. Eu já não sou mais dono do meu nariz. Eu estou debaixo da soberania, do senhorio de um Deus que é santo, santo, santo. Então eu não posso mais viver de qualquer jeito. Não posso mais ter atitudes impuras diante de um Deus puro, perfeito e santo. Então é isso. Terceiro princípio: Deus é santo e não recebe ofertas de mãos sujas, nem louvores de lábios impuros. Saul não aprendeu a lição, mas Davi aprendeu a lição que Saul não quis aprender. Saul ouviu dos lábios do seu mestre Samuel, quando ele quis oferecer alguma coisa com mãos sujas, fora dos princípios de Deus. E Deus falou para Samuel: vai lá e avisa ele, eu o rejeito. Eu não quero ele mais como rei. Saul não vai ser rei. Segundo o meu coração, não. Ele é soberbo, ele quer oferecer as coisas do jeito dele, e eu não aceito. Samuel foi lá e disse assim: por acaso, Saul, tem Deus mais prazer em sacrifícios do que em obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar. Pode fazer o que você quiser, pular, cantar, tocar bem, cantar bem, mas o princípio é que Deus se agrada de pureza, de santidade, de obediência. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas como? Davi adulterou, Davi matou, fez coisas injustas, desconfiou de Deus no fim da vida dele, fez uma contagem lá do exército e ofendeu a santidade de Deus, como se ele estivesse desconfiando de Deus. E tudo isso foi imputado para ele como pecado? Não. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu de cada um dos seus pecados. E toda vez que ele se arrependeu e pediu perdão para Deus, Deus o purificou. E ele então continuou louvando, cantando e sendo o mavioso salmista de Israel. O conhecido mavioso, o grande salmista, cantor que tangia com arte, com perícia. Davi, o cantor, o nosso mestre dos mestres na área da música, dos salmos. Não perfeito, não santo por si só, não tendo justiça própria, mas aquela que vem do Filho de Deus. E ele então aprendeu que pureza faz parte de louvor. Santidade faz parte de louvor. Esse é o nosso terceiro princípio. Quarto princípio: o verdadeiro louvor tem ordem, arte e perícia. O verdadeiro louvor tem ordem, arte e perícia. A música precisa ter beleza, ela precisa conquistar corações. Então as pessoas que tocam precisam saber tocar. As pessoas que cantam ou que dão o tom, que regem o nosso louvor coletivo, talvez eu nunca vou ser um regente, porque talvez não tenha essas aptidões, eu ou você, mas nós estamos sendo conduzidos por pessoas que são peritas. Então o quarto princípio é esse: o louvor tem ordem, arte e perícia. Veja o versículo 8 e 9, diz assim: também os levitas, Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, este e seus irmãos dirigiam os louvores. O que significa dirigiam os louvores? Eles eram os maestros, eles eram os regentes daquela época, eles eram as pessoas que tinham sabedoria, que Deus lhes deu esse dom
para que eles pudessem usar na igreja, usar diante do povo de Deus, para conduzir o louvor com sabedoria, com discernimento. Então eles tinham esse encargo, né? Versículo 9: Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu serviço. O que é que significa? Haviam irmãos que estavam de frente, ou seja, olhando para eles, para ver o tom da regência, o ritmo, enfim, aqueles detalhes que eu nem sei dizer o nome, né? Mas eles olhavam para eles e eles estavam no seu serviço. Seu mister aqui é no seu mister, é o seu serviço. Eles estavam olhando para aquele regente de música, o diretor de música, que dava o tom, que conduzia, e eles obedeciam. Então, o verdadeiro louvor precisa ter isso. Aqui, por exemplo, como eu falei para vocês, eles estavam aqui, tinha um coro que partiu daqui, do lado direito aqui, e foi andando por cima do muro, ao mesmo tempo que do lado esquerdo, outro, talvez um do lado de cá com Neemias, outro do lado de lá com Esdras, mas tinham os regentes que estavam ali regendo, tanto o coro do lado direito quanto o coro do lado esquerdo. Eles foram caminhando, cantando, caminhando e cantando, até dar a volta aqui, um do lado de cá, outro do lado de lá. Quando chegaram lá, os dois se encontraram, e quando se encontraram face a face, eles explodiram em louvor, sob a regência dos seus diretores, né? Versículo 36 também, dá uma olhadinha. E seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia diante deles. Então haviam instrumentos músicos, haviam instrumentos musicais, não é? E eles estavam ali regendo e dando tom para aqueles instrumentos tocarem e puxarem o louvor, não é? Versículo 42. Como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. Havia um maestro, havia um condutor, um diretor de música, né? Então, o quarto princípio: o verdadeiro louvor tem ordem, arte e perícia. Deus levanta peritos, mestres, em todas as áreas da vida da igreja, queridos. Nós temos mestres para todas as áreas da vida da igreja. Sempre tem uma liderança que está nos conduzindo em alguma coisa. Nós aprendemos hoje de manhã, os diáconos estão nos regendo através do serviço. Os presbíteros estão nos regendo através de outro tipo de serviço. Os músicos, como auxiliares dos diáconos e dos presbíteros, estão nos conduzindo através de outro tipo de serviço. E assim vai. Então sempre teremos mestres em todas as áreas da igreja, para conduzir seus eleitos em qualquer serviço essencial à igreja, naquilo que é essencial. Nós não vamos inventar moda. Tem gente que coloca, e o ministério de dança? Não tem isso na Bíblia. Não tem. Mas pode ter? Bom, nós temos que adorar a Deus pelo que eu conheço de Deus. Se eu quiser agradar a minha esposa, eu tenho que conhecer o que ela gosta. Deus não prescreveu dança para fazer parte do ministério de música. Não, só música, sem dança. Então, presumo que Ele não queira que nós adoremos com dança. Então, para agradá-lo, eu não vou inventar moda, não vou dançar, não vou pôr dança como ministério. Eu tenho que conhecer o ser a quem eu vou adorar, para poder adorá-lo segundo o seu coração, o que ele gosta, o que ele prescreve na sua lei, na sua palavra, né? Então, Deus levanta esses peritos, esses mestres, antes até do dom musical, precisam temer a Deus, eles precisam saber o que é boa música, mas segundo a vontade divina. Ou seja, como nós ouvimos nessa manhã, diáconos também são teólogos, vocês perceberam? Diáconos também precisam ter um mínimo de conhecimento bíblico para poder servir bem.
Por quê? Porque eles precisam entender o que Deus quer da vida deles. E assim também os músicos, eles precisam entender o que agrada a Deus. Qualquer tipo de música agrada a Deus? Não é qualquer tipo de música agrada a Deus. Depois eu vou falar mais sobre esses detalhes. Mas eles precisam estar sintonizados com Deus, eles precisam ser homens de Deus, que se relacionam com Deus, para poder entender Deus, para poder trazer para a igreja aquilo que Deus ama, que Deus aceita. Então eles precisam ter esse cuidado. Às vezes as pessoas vêm e querem nos procurar, e eu tenho muita dó do diretor de música, porque às vezes chega a gente e fala: eu quero cantar, meu irmão, quero fazer parte. Beleza, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste, tá. Aí faz o teste lá. Aí o irmão, coitadinho, o diretor tem que chegar e falar assim: meu irmão, vamos procurar um outro dom para você. Tipo assim, né? Na música não dá. Nós temos que ser honestos, né? Não dá. Se você entrar lá, você vai atrapalhar os outros que são mais peritos, né? Mas estou fazendo acepção de pessoas. Não, irmão, está sendo honesto. Está sendo honesto. O amor é verdade. E a verdade não pode atrapalhar o amor e nem o amor à verdade. Aliás, a verdade bíblica, o amor bíblico, ele é pautado na verdade, na luz. Eu não posso fazer vistas grossas em algumas coisas. Eu tenho que ser honesto, falar: irmão, eu sei, sabe, treina mais um pouquinho, quem sabe daqui a um tempo, né? Não estou dizendo que nunca mais, mas por hora não dá, desculpa. Eu não posso pôr um cara para bater pênalti que nunca bateu pênalti na vida. Ele vai estar lá para bater o pênalti e é decisão, ele só tem o último segundo de jogo, só tem aquela chance, ele precisa fazer aquele gol. Mas ele nunca bateu um pênalti na vida. É bem arriscado, né? Se eu tenho 11 outros jogadores para pôr para bater pênalti, eu vou pôr o melhor que eu tenho para bater aquele pênalti. Então, precisa ter ordem, arte e perícia. Quinto princípio: o verdadeiro louvor também é expresso pelas ofertas financeiras. Perceba o versículo 44 e 47. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Por quê? Pois Judá estava alegre. O que aconteceu com Judá? Não só cantou, mas também trouxe oferta, repartiu o pouco talvez que tinham em suas casas, mas eles repartiram, eles ofertaram, movidos por quê? Porque Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus. Agora, seu Deus, e o da purificação, como também os cantores, os porteiros, segundo o mandado de Davi, o filho de Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, de cântico, louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas aos dos filhos de Arão. Então, você percebe que adoração também tem a ver com generosidade, com o coração que reparte, que oferta. Aqui é claramente exposto que a alegria que Deus moveu aquele povo não ficou somente em música e palavras, mas em ações, atitudes. E uma delas, a primeira delas aqui, é que eles traziam as ofertas. Eles adoravam com as primícias da sua renda. Adoravam com as primícias da sua renda. Então, esse quinto princípio, o verdadeiro louvor é expresso pelas ofertas financeiras. Deus conquistou nossos corações, Deus conquistou os nossos corações, conquistou os nossos lábios e conquistou os nossos bolsos.
a nossa conta bancária. Deus conquistou tudo em nós. Isso chama-se integridade. Ele é Senhor de todas as áreas da minha vida, inclusive a área financeira. Então eles adoraram também com as suas finanças, né? Generosidade também é a expressão de adoração. Por último, sexto princípio, o verdadeiro louvor expressa alegria que é fruto de boa teologia. O louvor que é fruto de alegria é neto de teologia. A alegria é a mãe do louvor e a teologia é a mãe da alegria. Versículos 44 e 45 diz assim, de novo, né? Pegando só a segunda parte. Pois Judá, no finzinho do versículo 44, pois Judá estava alegre, por quê? Porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. 45, e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandato de Davi. Aqui ele está dizendo o seguinte: enquanto há boa pregação, boa teologia, enquanto há exposição bíblica fiel, isso provoca alegria. Lembram-se que isso já aconteceu lá no livro de Neemias, lá atrás. O povo primeiro ouviu a palavra. Quando Esdras trouxe a palavra, o primeiro impacto foi o seguinte: nós estamos fora da lei de Deus, estamos pecando contra Deus. Choraram, mas os levitas disseram assim: não é dia de chorar hoje é dia de se alegrar. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. E ele disse assim: vocês estão entendendo agora o que é pecado? Vocês entenderam que vocês estão fora de princípios? Mas isso produziu arrependimento para a vida. Então isso é positivo, isso é bom, isso tem que alegrar vocês. Quando há a ministração da palavra, ainda que fira o nosso coração, nós temos que nos alegrar. E aí nós nos alegramos de uma maneira sólida, porque é na rocha que nós temos que nos apoiar, é na palavra de Deus. O motivo da minha alegria não pode ser porque todos os meus irmãos passam a mãozinha na minha cabeça e todo mundo gosta de mim. O motivo da minha alegria é porque Deus me amou e me perdoou os meus pecados, e eu posso adorá-lo não pelo que eu sou, mas pelo que Ele fez por mim na cruz. Então essa teologia, volta de lá de novo, essa teologia provoca a alegria que gera um verdadeiro louvor. Todo louvor genuíno é fruto de lábios e corações que conhecem o seu Deus. Quando diz aqui que os sacerdotes e levitas ministravam, era muito mais do que cantar. Antes de cantar, eles expunham as escrituras que eles tinham nas mãos, a lei de Deus. Eles liam a lei de Deus. A música é um complemento, seria mais ou menos a cereja do bolo, mas a essência da comida que eles tinham era a palavra de Deus. Então o louvor genuíno é fruto de lábios e corações que conhecem o seu Deus, ou seja, que tem boa teologia. O louvor genuíno é fruto de boa teologia, que é fruto também de corações que passaram a temê-lo, a amá-lo e a admirá-lo. Corações transformados. Teologia entra na mente, nós raciocinamos, entendemos quem é Deus. Teologia é conhecimento de Deus. Vou conhecer a Deus através das faculdades que Deus me concedeu: inteligência, razão, mente. Eu estudo a palavra, ela entra pela mente, mas ela não para na mente. Para onde ela vai? Para o meu coração. E quando ela transforma meu coração, a minha vida é transformada pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
se não houver essa transformação de coração, primeiro, eu nem sei se eu sou salvo. Segundo, eu não tenho como adorar corretamente, porque eu não tenho nenhuma transformação de vida. Nós não adoramos somente com boa música, mas com bom comportamento, com ética. Eu vivo uma vida de adoração. Eu não estou adorando, cantando e louvando a Deus somente quando eu encontro com vocês no domingo e nós cantamos hinos maravilhosos como nós cantamos agora há pouco. Não, isso é a finalidade coletiva da adoração. Mas a minha adoração começa lá em casa. Meu trato com a esposa, meu trato com os filhos, com meu marido, os tratos que eu tenho com o vizinho, com o meu patrão, com o meu empregado, os tratos que eu tenho com meus parentes que são ímpios, com as pessoas que convivem comigo, como é que eu me relaciono com essas pessoas? E acima de tudo, a minha vida devocional. Minha vida devocional. Como eu me relaciono com Deus? Eu tenho tempo para Deus? Eu tenho tempo para conhecer Deus? Eu tenho tempo para meditar nas Escrituras e ter uma vida de oração? Saber que Deus existe e por isso Ele galardoa aqueles que o buscam em oração? Saber que Deus fala, como é que Deus fala comigo? Através da Bíblia. Então eu tenho que ler a Bíblia. Me relaciono com Deus? Então, teologia é isso. A teologia vai mover todo o meu ser em busca de Deus. A minha vida agora, a minha cosmovisão é Cristo, é cristã. A minha vida agora é teorreferente. Lembram-se desse termo? Nós vamos bater nessa tecla ainda mais naquele curso que nós vamos dar continuidade, dos 4 temas unificadores. Então, teorreferente é uma vida que tem Deus como referência. Eu já não sou mais o centro, Deus é o centro da minha vida. E todas as coisas que eu faço para a glória dele. Consequentemente, eu sou um adorador em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu adoro Deus. Então, o genuíno louvor é fruto de lábios e corações que conhecem a Deus, tem boa teologia, que passaram a admirá-lo, temê-lo e amá-lo, ou seja, foram transformados, corações transformados, que também não se envergonham de expressar júbilo pelos feitos do Senhor em suas vidas. Vai chegar um momento, a gente respeita o temperamento de cada um, né? Tem uns que são mais quietinhos e a gente respeita, não tem problema. Tem outros que pulam e saltam e querem subir a parede de tanta alegria. Amém? Deus o fez assim. Apesar de que nós entendemos que a igreja do Senhor tem ordem e decência, mas nós também entendemos que alguns reagem de forma diferente. Deus não fez todo mundo como orelha. O corpo só tem orelha? Não tem ouvido? Não, orelha e ouvido é a mesma coisa. O corpo não tem só orelha, o corpo tem nariz, tem olhos, tem braços, tem pernas. Uns agem de um jeito, outros agem de outro. E você não tem nada a ver com a função do outro que é membro, diferente de você. Uns têm mais alegria, expressam mais. Outros mais comedidos, tudo bem. A igreja de Deus precisa ter unidade e não uniformidade. Se todo mundo fosse a mesma carinha aqui, ó, eu pulava fora. O que é isso, gente? Nós não somos uma caixinha de ovos, todo mundo redondinho e branco. Não, nós temos vários tipos de gente que Deus fez você assim. Deus criou você de maneira maravilhosamente e assombrosamente diferente de mim. Deus fez cada um belamente. Isso é a arte de Deus. Isso é a multiforme sabedoria de Deus. Então, fechando aqui agora, concluindo o versículo 43, eu quero trazer uma conclusão rápida. Versículo 43 diz assim: no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. O que a gente entende aqui? Que a fonte suprema dessa alegria não era a vitória sobre o exílio, não eram as circunstâncias da vida, ou a reconstrução do templo e dos muros, nós já vimos isso, mas no Deus
que eles tinham. Eles se alegraram porque eles entenderam: esse é o nosso Deus. Eles olharam para Deus e disseram: louvado seja Deus, que é o nosso Deus. Eu me alegro por causa do Deus que eu tenho, o Deus misericordioso, rico em misericórdia, rico em graça, que apesar de nossos pecados, Ele nos perdoou e nos restaurou. Nós voltamos para Jerusalém, não porque nós fizemos tudo certinho, mas porque Ele prometeu e fez o que Ele prometeu e nos trouxe de volta, independentemente se nós fomos certinhos ou não a vida inteira. Lá no exílio fizemos tudo certinho? Não. Mas Deus prometeu e trouxe misericórdia e graça, e por isso eu louvo esse Deus. Eu estou aqui com vocês adorando, não porque eu fiz tudo certo a vida inteira, não, pelo contrário, eu errei muito como homem, como marido, como pai, mas olhando para Jesus, eu me achego confiadamente ao trono da graça e adoro esse Deus, porque é através do sangue de Jesus é que eu invado o Santo dos Santos, e adoro esse Deus. Por causa de Deus. Por isso, Neemias e Esdras exortam firmemente o povo, dizendo, lá, capítulo 8, versículo 10, de novo, no finzinho, ele diz assim: este dia é consagrado ao Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria que vem de Deus. Quando você olha para Deus, você se alegra, porque o Deus que você tem é maravilhoso demais. Maravilhoso demais. O povo de Deus deveria ser o povo mais alegre do universo, porque é um povo, o único povo que tem um Deus real, soberano, justo, gracioso, todo-poderoso, amoroso, benigno, e etc, 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 etc. Você vai colocando aqui, tudo que é justo e bom é Deus, vem de Deus. Você vai colocando tudo isso. Por isso nós deveríamos ser o povo mais alegre do mundo. A igreja é a única nação cujo Deus é o Senhor e que tem o evangelho da graça, ou seja, as boas novas do quê? Boas novas de grande alegria. Você tem o evangelho. Os anjos vieram e disseram assim: esse são boas novas e grande alegria. Isso é evangelho. Você tem, eu tenho. Qual o motivo de estarmos aí tão cabisbaixos? Eu tenho que dizer isso primeiro para mim, queridos. Tenho que dizer isso primeiro para mim. Eu sou o primeiro tendente a ficar cabisbaixo aqui, rapidinho. Mas eu preciso lutar com a minha alma. Preciso lutar com a minha alma e trazer esses textos de volta. Esse é o Deus que você tem. Apesar das circunstâncias como estão, Deus continua reinando soberano. Ele é teu Pai. Ele é seu Deus. Então a igreja é esse povo, é o único povo também que Deus quis falar face a face através das Escrituras. Deus quis falar com você face a face. Que graça maravilhosa. Eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre a música e instrumentos musicais inscritos nas Escrituras. Você vai, anota aí, você vai ler em casa, você vai estudar em casa, porque não vai dar tempo de agora. Você vai ler o Salmo 147, versículo 1, Salmo 147, versículo 7, Salmo 148, de 13 a 14, Salmo 149, de 1 a 6, e todo o Salmo 150. Todo o Salmo 150. Leiam esses textos. Lá no finzinho do Saltério, leiam esses textos. O que lá diz? Lá diz que tem alguns instrumentos de música. Eu vou pegar só a parte técnica agora, tá? Quais são os instrumentos que tem lá? Ele fala que tem símbolos. O que é símbolo? São dois discos que batiam assim um no outro, né? Eu sei que vocês nunca viram, mas o coroinha na igreja católica, ele tem um sininho que ele toca em alguns momentos da missa. Vocês nunca foram em missa. Louvado seja Deus por isso. Mas assim, eles têm esse instrumento, é mais ou menos aquilo lá. Eram dois discos que batiam, assim, tinha uma cordinha, dois discos que batiam e davam um ritmo. Pim, que nem um sino, pim, ficava batendo, dois discos. Isso é símbolo. Símbolo eram dois discos de metais que batiam no outro. Tamborins, o que é tamborim? Você sabe o que é tamborim. Tamborim é de percussão, certo? Esses dois instrumentos eram de percussão. Vai anotando aí. Você vai encontrar também a palavra alaúdes. Que eram alaúdes? Instrumentos de corda semelhante à viola. Parecia uma viola, era um alaúde. O que mais tinha lá? A harpa.
coisa linda! A harpa era considerada, pelo menos por Davi, a rainha dos instrumentos. Davi tocava harpa, era arpista. Harpa, instrumento musical preferido do rei Davi. Cítara e lira eram semelhantes à harpa. Todos esses eram de instrumentos de cordas. E tinha também outros instrumentos chamados o trombeta e a flauta. Claro, instrumentos de... O que você tem aqui? Os 3 gêneros de instrumentos musicais, né? Não sei se tem mais algum, os peritos aí depois me ensinem. Mas, pelo que eu aprendi, são 3 gêneros de instrumentos musicais: percussão, corda e sopro. Percussão, corda e sopro. Então, o problema não são os instrumentos musicais. Pode ter bateria na igreja? Pode. Pode ter percussão na igreja? Claro que pode. A Bíblia não proíbe. Tem algumas igrejas que proíbem, não sei porquê. Acho que não leram direito esse texto, né? Talvez falta perícia nos líderes de música, né? Porque tem percussão lá. Qual o problema? O problema é tocar rock aqui na igreja. Pesado, né? Rock pesado. Aí, né? Ou querer se exibir tocando a bateria como se fosse um meio doido, né? Desnecessário. Isso não faz parte. O problema não é o instrumento. Tem corda, tem percussão, tem sopro, né? O problema não é isso. O problema não é o gênero do instrumento, mas o importante é o diretor de música deve ter discernimento e equilíbrio para saber que tipo de música deve ser aplicada nos louvores congregacionais. Isso aqui que é importante, por isso ele precisa ser um homem perito e temente a Deus, um homem que tenha teologia, um homem que saiba discernir, não somente os ritmos, mas também a letra. Mais importante do que os ritmos é a letra, mas isso não isenta de que o diretor de música tem que ter equilíbrio para não trazer algum tipo de música que seja exageradamente barulhenta ou desequilibrada. Faz parte também esse domínio do líder. Por isso eu louvo a Deus por saber que nós temos músicas que mexem com a alma e dão grande alegria, mas em outros momentos nós cantamos de uma maneira mais comedida e mais às vezes até impactante para a alma, no sentido de trazer consolo para a minha dor. Alguma música menos, mais lenta, né? Estou parecendo no baile antigamente. Vamos esperar lenta para a gente grudar no brotinho e dançar, né? Esperar música lenta. Então tinha tudo isso, na vida da igreja também tinha música lenta e música mais alegre. Não tem problema nenhum. O problema é o equilíbrio, discernimento do líder. Oremos. Eu sou grato a Deus por terem homens assim aqui na igreja, que nos conduzem com perícia. Sou grato a Deus. E Deus vai levantar mais, viu? Deus vai levantar mais. Eu sei que Ele pode. Não sei quando, mas Ele vai. Por último, eu quero que você leia, olha, uma lição que nós aprendemos quinta-feira agora. Foi preciosa. Irmãos, como nós temos aprendido, e eu tenho faltado muito, mas eu tenho aprendido muito nessas reuniões do discipulado. Quando o Rodrigo está ensinando para a gente, abre comigo, 1 Coríntios 12. Eu quero que você leia, mais uma tarefa para casa, de 4 a 11. 1 Coríntios 12. Como é bom a gente poder aprender na igreja. Eu louvo a Deus. Eu tenho pedido para Deus, Senhor, me dê um coração humilde, porque toda vez que eu vou numa reunião, alguma coisa eu aprendo. É interessante as insondáveis riquezas de Deus. Você pensa que você está aprendendo muito quando você tem um pouco de idade já, ou que você estuda razoavelmente bem, e você pensa que você sabe tudo. Não sabe tudo, não. Quando você chega aqui, você aprende coisa nova. Sempre. Deus é insondável. Então, capítulo 12 de 1 Coríntios, de 4 a 11, você vai estudar em casa, mas eu quero que você leia aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui na minha, versículo 7. Versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um com uma finalidade. Qual é a finalidade? Visando a um fim proveitoso. Sabe qual é esse fim proveitoso? Primeiro e maior de todos, a glória de Deus. Segundo, a edificação da igreja.
todo dom é dado por Deus para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Ponto final. Tudo que você vai estudar aqui nesse capítulo, acompanhe as próximas aulas do Rodrigo. Vai ser muito interessante. Então, você vê aqui, especialmente no versículo 7, que tudo é feito para a glória de Deus e para a edificação da igreja, inclusive a música. Eu gostaria de cantar somente o finzinho, irmão, passou da hora, mas vamos cantar só um trechinho do primeiro hino que o Rodrigo pôs aqui para a gente, só o, como é que chama, estribilho? A parte que repete, que ele fala que és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Deus abençoe todos, irmãos, que você possa adorar o Senhor com sinceridade de coração. Amém?